Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos frutos do amor do coração de Deus. Deus nos ama e do seu coração nasce a misericórdia com a qual Ele nos quer alcançar. Alcançando com sua misericórdia, Deus quer nos conduzir às duas fases do amor dele. A fase do amor que se realiza na mesa da palavra, através da meditação, daquilo que ele nos diz, daquilo que ele nos exorta, daquilo que ele nos conclama, e a fase do amor que está na mesa eucarística, na qual nós entramos em comunhão extrema e perfeita com o Senhor. Não tem como nós passarmos para a mesa da Eucaristia sem antes passarmos pela mesa da palavra. E hoje fica muito claro isso para nós. Quando nós, olhando esta história de Mateus, de sua conversão, primeiro Mateus escuta convite. Ele está sentado na coletoria de impostos, está sentado aonde se situa a sua doença, o seu pecado. No tempo de Jesus, um cobrador de impostos era tido como a pior pessoa do mundo. Estando sentado ali, ele ouve a palavra de Jesus que cai no seu coração: segue-me. Ou seja, ele primeiro passa por esse estágio do amor que é o da escuta. E escutando Jesus, ele toma a posição de abandonar aquilo que é sinal e símbolo da sua ligação com o seu pecado. Aquela cadeira, aquela mesa, aquela coletoria de impostos. E é interessante que, quando nós ouvimos este evangelho, nós vemos que é muito rápido a reação de Mateus. Jesus o vê e diz: segue-me. Ele se levanta e segue Jesus. Ou seja, Mateus é um homem que andava procurando sentido para a sua vida. Com certeza, aquela vivência atrás daquela mesa, sentado àquela cadeira, não estava trazendo para ele nenhum tipo de felicidade. E vejam que um cobrador de impostos tem tudo aquilo que ele deseja. Ele tem dinheiro, ele tem casa, ele tem família, ele tem posição social diante do poder. E nós percebemos que Mateus, ele não, na hora que ele escuta o chamado, ele não coloca nenhum tipo de empecilho. E segue Jesus. Ou seja, quando nós participamos da primeira mesa do amor, que é a mesa da palavra, nós devemos estar com o nosso coração sedento de Deus, para que a palavra que brota desta mesa possa conduzir ao nosso coração e a nossa vida a compreender a nossa realidade. Hoje nós lemos essa belíssima leitura do livro do Gênesis, que fala que como Isaac recebeu a sua esposa Rebeca, como a felicidade chegou ao seu coração e como um homem e uma mulher podem ser muito felizes quando acertam entre si aquilo que buscam. Imagina, Isaac não conhecia Rebeca, Rebeca não conhecia Isaac, mas no instante que os dois se veem, eles se amam. Porque, com certeza, no coração deles estava a mão de Deus. A mão de Deus moveu
o coração de Isaac, moveu o coração de Rebeca e o fizeram encontrar-se e, amando-se mutuamente, contraíram o casamento. Vejam que bonito esta palavra. Jesus também, Ele nos convida a estarmos com Ele, a entrarmos em sua tenda, a ouvir a sua palavra, a sermos exortados por esta palavra, a alcançarmos a grandeza da nossa vida, não através de filosofias, não através de ideologias, não através de ciências, mas Ele nos chama a entrar na tenda do amor para que a gente possa compreendê-lo. E para que, compreendendo-o, nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E depois de entrarmos nesta mesa da palavra, como Mateus, como Rebeca, como Isaac, nós somos convidados a dar o outro passo, a estarmos curados de nossas doenças, para que a gente possa dar o segundo passo, que é a mesa do banquete da Eucaristia. Vejam que bonito aquilo que Jesus diz: aqueles que estão doentes é que precisam de médico. Os que estão sãos não buscam médico, nós sabemos muito bem disso. A gente só busca médico quando nós estamos passando mal. Ninguém vai no médico fazer uma visita. Ah, doutor, vim aqui fazer uma visita para o senhor, beijinho no ombro, tchau, eu só vim fazer isso. Nós fazemos isso? Não. A gente vai ao médico quando a gente está doente. E vocês já repararam que só quando a gente se convence de nossa doença ou da gravidade da nossa doença é que nós procuramos o médico? Às vezes, quando aparece uma gripe pequenininha ou qualquer outro tipo de doença mais leve, a gente cura em casa mesmo, porque a gente acha que não vai nos prejudicar. E tem doenças que não nos prejudicam tanto. Mas aquela que nos prejudica de verdade, nós vamos até o médico. Ou seja, Jesus está dizendo para nós, o pecado é uma doença que nós descobrimos se nós estamos doentes ou sãos quando entramos na tenda do amor da mesa da palavra. Porque lá nós vamos nos conhecer. Mateus se conheceu doente, se conheceu necessitado do amor de Jesus, necessitado da misericórdia de Jesus, por isso que ele se levanta de maneira apressada. Eu não estou bem, estou aqui, tenho tudo, mas não estou feliz. Eu tenho uma doença dentro de mim causada pelo pecado, e essa doença, ela é invisível, ela corrói o nosso coração. Enquanto nós não ouvimos a voz de Jesus, a gente não toma essa consciência e a gente não procura Jesus. Na hora que a gente vê que está doente, nós vamos correndo até Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Ainda mais quando nós nos sentimos doentes de algo incurável. Meus irmãos e minhas irmãs, para darmos o passo da mesa da palavra para a mesa da Eucaristia, é preciso ter disposição. Nós estamos muito acostumados a transitar na mesa da palavra e da Eucaristia e não sabemos os passos que nós devemos dar para alcançar uma mesa e outra, uma fase e outra do amor de Jesus. Porque para entrarmos em comunhão com Jesus nesta mesa eucarística, para receber o corpo e o sangue dele, nós devemos compreender o que significa misericórdia. Nós devemos compreender o que significa compaixão. E aonde nós vamos aprender isso? Na escola do coração de Jesus. E nessa escola, quem são os nossos companheiros?
Quem são os nossos colegas? Quem são? Os nossos colegas que também estão matriculados nesta escola, que passa da tenda do amor, da mesa da palavra para a mesa da Eucaristia. Quem são os nossos companheiros? Você. Santo Antônio é o nosso colega de turma, Santo Inácio, São Geraldo, Santa Rita. Todos os santos estão nessa escola do coração de Jesus. Você não conhece os colegas que estudam com você? Olha que tristeza. Você não conhece aqueles que estão junto com você, ao redor desta mesa, tentando aprender o que é o amor, tentando aprender o que é misericórdia, tentando aprender o que é compaixão. Irmãos e irmãs, nós precisamos transformar religião em modo de vida. Nós precisamos transformar esse modo que nós usamos para nos ligar a Deus. Religião significa religar alguma coisa que estava desligada. Nós precisamos compreender que a religião, ela precisa ser algo a mais na nossa vida. Ela não pode ser apenas o lugar aonde eu venho rezar, mas religião precisa ser o lugar onde eu vivo. Não existe religião sem o Espírito Santo, e não se esqueça o que São Paulo nos diz: no Espírito Santo nós nos movemos, nós somos e nós existimos. Muita gente critica a religião, critica um monte de coisa, porque eles ficam parados naquilo que a religião está em contato com esse mundo, com as leis que a religião tem. São todas importantes, todas nos ajudam a balizar, a marginar a nossa vida para chegarmos ao oceano de Deus, para chegarmos a essa mesa da Eucaristia, mas nós precisamos dar um passo além. Por que eu amo o meu irmão? Porque o mandamento de Deus me manda fazer isso também. Mas porque eu acredito que isso é o que de mais importante eu posso fazer para dar ao meu Senhor uma resposta ao amor que Ele tem por mim. O nosso amor a Deus é um amor responsal, de resposta. Ele nos amou primeiro e nós vamos amá-lo. Nós vamos entrar em comunhão com Ele, nós vamos entrar na tenda da mesa da Eucaristia, não só para vermos Jesus, mas para comermos o pão consagrado, o vinho consagrado, que são corpo e sangue dele. Essa escola do coração de Jesus, ela nos diz: passe primeiro pela tenda da mesa da palavra, para que você possa compreender o que é de fato a mesa da Eucaristia. Vejam Mateus. E nós percebemos os frutos que essa mesa produziu na sua vida, porque foi um discípulo que não só acompanhou Jesus, mas escreveu a vida de Jesus e contou a sua história, dizendo: eu estava perdido, e um dia Jesus chegou perto de mim e me mostrou o verdadeiro caminho, dizendo: segue-me. Ele entrou na tenda do amor da escuta e conseguiu penetrar também na tenda do amor da partilha. Irmãos e irmãs, e percebam que esta mesa, ela não está fechada a ninguém. Só que muitos que estão juntamente conosco começam a querer participar de uma sem passar pela outra. Se você não converter o seu coração, se você não converter o seu modo de vida, se você não se convencer que está doente e ser curado primeiro pela palavra, como você vai chegar à mesa da Eucaristia para selar essa cura sua?
Muitos de nós precisamos entender que Deus se aproxima de nós pelo amor, e aí é muito mais gostoso, ou pela dor. Se a gente não for do lado de Deus, se nós não formos achegados ao Senhor, pode ser que na hora da dor nós não tenhamos consciência de voltar a Ele, ou pior, não tenhamos consciência de buscá-lo como nosso médico, o único capaz de nos curar. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos que ouvir esta palavra de Jesus: eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os saudáveis, porque os saudáveis já estão na glória. Jesus veio chamar aqueles que estão doentes. E aí eu pergunto para você: você se considera um doente? Você se considera uma pessoa necessitada de médico? Muitas pessoas não se consideram assim. Por isso não procuram a Deus. Por isso não buscam o Senhor. Você vai conversar com um jovem, com um adulto, com um velho, e diz a ele: por que você não procura a salvação? Porque eu não estou doente. Por que você não vai procurar a Deus? Porque eu não estou doente. Porque salvação significa buscar cura de um coração que está ferido, mas muitas vezes nem todo mundo sabe que está ferido. E aí, se você não descobrir que você precisa de médico, você nunca vai se levantar do lugar confortável que é a sua vida e escutar esse chamado de Jesus: vem e segue-me. É interessante perceber como nós estamos nos afastando aos poucos das coisas. Olha, irmãos e irmãs, é uma coisa que é até difícil falar, que vai parecer que eu estou cobrando. Mas não estou cobrando nada não. Deus sabe que não posso cobrar nada de ninguém, que eu não sou exemplo para ninguém. Mas percebam, quem de nós, vocês que nos acompanham de casa, abriu-se as igrejas, né? Nós estamos rezando, mas quantos de nós continuam na comodidade de sua casa? Agora inventam que é o frio que não deixa sair para vir à igreja. Agora inventam outros tipos de: não, está com muitos casos, eu não posso ir. Mas você vai no mercado, você vai no banco receber. Pergunto, quanto tempo nós ficamos impedidos da confissão? E quantos de nós têm corrido às igrejas para poder se confessar e curar seus corações? Só um exemplo. Às vezes eu fico sentado nesse confessionário aí, toda quinta-feira. Vem 1, 2, 3. Como é que a gente precisa se sentir doente para procurar o Senhor? Como nós precisamos entrar nessa escola de Jesus para buscar a salvação da nossa vida. Se não quiser vir, é ótimo para mim, pelo menos eu fico à toa. Mas se quiser vir, poucos são aqueles que se consideram doentes. O pecado é a pior doença porque ele é silencioso. Ele é como um cupim que vai comendo a base da nossa casa. E chega uma hora que a casa cai e a ruína é completa. Porque a nossa vida não está construída sobre a rocha que é Cristo, mas está construída sobre a areia. Quantos de nós hoje, irmãos e irmãs, nos desesperamos porque nossa casa está construída sobre a areia. E por que nós sabemos isso? Porque Jesus, concluindo o Sermão da Montanha, ele diz: o homem inteligente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas o homem sem inteligência, e aqui inteligência não é no significado de ter conhecimento, mas é no significado de não ter abertura ao Espírito Santo,
constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem chuva, tempestade, doenças, qualquer tipo de coisa, destrói, cai tudo no chão. E é o primeiro a reclamar de Deus e apontar o dedo para Deus, dizendo: o Senhor não me ouviu quando eu fiz a minha prece, o Senhor não me escutou quando eu estava doente. Não é à toa que hoje nós rezamos, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Felizes os que guardam seus preceitos, praticam sua justiça todo o tempo. Os que demonstram poder, aqueles que são visitados pela salvação, aqueles que estão com Deus, exultam de alegria e se gloriam na herança que recebem, porque são filhos, porque se aproximaram de Jesus e o têm como caminho, como verdade e como vida. E ninguém pode se excluir disso. Mateus era um dos homens piores e Jesus o chamou. Será que nós somos piores do que Mateus e não podemos ouvir o seu chamado, abandonar a nossa mesa, a nossa cadeira da comodidade e ir atrás de Jesus? Para podermos participar da mesa do amor da palavra, para depois virmos à mesa do amor da Eucaristia. Que o Sagrado Coração de Jesus hoje abra os nossos corações para que saibamos-nos doentes, para buscarmos a cura que só pode ser nos dada por Deus. No nosso ofertório,